Toda história que se recusa a acabar corre o risco de perder o próprio significado. Essa frase, pesada como uma âncora jogada no fundo do oceano, nos convida a refletir sobre algo que raramente temos coragem de encarar: o fim. Quando pensamos em histórias longas, que atravessam gerações e moldam vidas, nenhuma é tão gigantesca quanto One Piece. Por mais de 2 décadas, acompanhamos Luffy e seus companheiros navegando em busca de um sonho que parecia interminável. Um épico tão vasto, tão emocionalmente carregado, que muita gente acreditava que nunca teria um ponto final. Mas agora, ele está chegando. E isso nos obriga a encarar uma pergunta desconfortável. Porque até as maiores histórias, até o One Piece, precisam de um fim. Poucas obras da história da humanidade conseguiram atravessar o tempo como One Piece. Criado por Eiichiro Oda e publicado pela primeira vez em 1997, o mangá já se estende há quase 3 décadas. Mais de 25 anos de aventuras sem parar. No anime já são mais de 1000 episódios exibidos, transformando One Piece não apenas em um sucesso editorial, mas em um verdadeiro monumento da cultura pop global. Estamos falando de uma história que conquistou milhões de fãs em todos os continentes, que bateu recordes de vendas e que superou até mesmo lendas como Batman e Harry Potter em vários rankings. One Piece não é só um mangá ou um anime, é uma experiência coletiva, uma linguagem universal que une pessoas de diferentes línguas, idades e origens em torno de uma narrativa única. E mesmo com todo esse sucesso, Oda sempre deixou claro: um dia o fim chegaria. Por mais inacreditável que pareça, o autor já declarou publicamente que estamos na reta final. Ele vem organizando cuidadosamente os últimos arcos, dizendo que todas as peças estão sendo posicionadas para a conclusão dessa gigantesca odisseia. E isso gera uma mistura agridoce em quem acompanha. O fim está à vista e é inevitável. Talvez por isso o impacto de One Piece seja ainda mais profundo. Quem acompanha essa jornada desde os anos 2000, ou mesmo quem entrou mais tarde, não está apenas consumindo uma obra, está vivendo um ciclo da própria vida. Crescer ao lado de Luffy e sua tripulação significa lembrar de quando você era criança, adolescente e adulto, e perceber que, de algum jeito, você também mudou junto com eles. Em um mundo tão acelerado, onde tudo parece passageiro, há algo de profundamente comovente em acompanhar a mesma história por décadas, criar vínculos com personagens, esperar cada novo capítulo, debater teorias com amigos, sentir a ansiedade por revelações. Tudo isso forma uma memória afetiva, que é quase um laço de família. Mas será que algo assim deveria durar para sempre? Ou será que é justamente o fim que dá o peso a tudo que vivemos até aqui? Desde que o ser humano aprendeu a contar histórias ao redor de uma fogueira, uma coisa nunca mudou. Toda narrativa precisa de um começo, meio e fim. É quase instintivo. Somos programados para buscar sentidos nas coisas. E o sentido só se revela por completo quando há um fechamento. Na psicologia, isso se chama estrutura narrativa cíclica. Precisamos da conclusão para processar o que vivemos, para entender o que aprendemos e para sentir que valeu a pena. Histórias que nunca terminam correm o risco de perder seu propósito. O que antes era emocionante começa a parecer repetitivo. O que antes surpreendia começa a cansar. É como uma música que se recusa a tocar a última nota. Você espera o clímax, o encerramento, aquele momento incrível, mas ele nunca chega. E aos poucos a melodia que te emocionava começa a virar apenas ruído. O público também muda, cresce, amadurece, vive novas fases da vida. Se a história não acompanha esse ciclo e continua eternamente no mesmo ponto, corre o risco de ser deixada para trás, ou pior, ser lembrada com frustração. Existe mais beleza em deixar saudade do que em forçar presença. Quando uma obra se estende demais, ela se torna refém do próprio sucesso. As tramas se arrastam, os conflitos se repetem, e sem perceber, o brilho que encantava milhões começa a enfraquecer. Não por falta de talento, mas por falta de encerramento. Por outro lado, quando uma história é encerrada no tempo certo, ela se transforma. O final dá um peso emocional a tudo que veio antes. Cada capítulo, cada sacrifício, cada momento aparentemente banal
tudo ganha um novo significado quando se olha para trás com a perspectiva do fim, e no desfecho que entendemos o verdadeiro valor da jornada. O fim é o espelho onde vemos tudo com clareza, inclusive quem nos tornamos enquanto vivíamos aquela história. E é por isso que One Piece precisa terminar. Não porque esteja perdendo força, muito pelo contrário, mas porque só o fim pode transformar uma grande história em uma lenda. Esperar o fim de uma história como One Piece é viver um conflito interno silencioso. Queremos saber como tudo termina, mas também não queremos que acabe. É um misto de medo e esperança, um tipo de ansiedade que só quem acompanhou uma grande jornada por anos ou décadas consegue entender. Porque o fim representa duas coisas ao mesmo tempo: a recompensa por tudo que sentimos e a perda de algo que, de algum jeito, virou parte da nossa identidade. E por mais que a gente saiba que todo ciclo precisa se fechar, é impossível não lembrar de outras obras que chegaram ao fim de forma amarga. Histórias grandiosas que na reta final desandaram, deixando os fãs confusos, decepcionados ou até traídos. Não é preciso citar nomes, você provavelmente já pensou em algumas agora mesmo. Esses exemplos criam uma sombra sobre qualquer desfecho aguardado. Eles nos fazem temer que o final não esteja à altura da jornada, que tudo aquilo que amamos por tantos anos acabe manchando por decisões apressadas ou desconexas ou artificiais. É um medo legítimo, afinal, um mau final não apaga tudo, mas muda a forma como lembramos da experiência. Ao mesmo tempo, existe uma chama acesa, a esperança de que, dessa vez, seja diferente. Porque o fim também é a promessa de um significado maior. É o momento em que as perguntas têm respostas, em que os destinos se cruzam, em que tudo o que parecia separado finalmente se conecta. É quando o leitor ou espectador percebe que não estava apenas assistindo a uma aventura, mas vivendo um processo de transformação junto com os personagens. Chegar ao fim é uma forma de amadurecer, é entender que o valor de uma história não está apenas no tempo que ela dura, mas no impacto que ela deixa. É como fechar um livro e ficar olhando para a capa por alguns segundos, em silêncio, sentindo que algo dentro de você mudou para sempre. Com One Piece, essa ansiedade é ainda maior, porque nunca foi apenas sobre piratas, lutas ou tesouros. Foi amizade, liberdade, sacrifício, escolhas. Foi sobre crescer com Luffy e sentir que, mesmo sem perceber, você também estava navegando em busca do seu próprio One Piece. E agora esse mar está chegando ao fim. No fundo, o fim de uma história como One Piece toca um medo mais profundo do que simplesmente dizer adeus a um anime ou mangá. Ele nos lembra que tudo na vida é feito de ciclos. A infância, por mais mágica que seja, não dura para sempre. Relacionamentos mudam, amizades se transformam, fases pessoais vêm e vão, e quanto mais tentamos segurar o tempo com as mãos, mais percebemos que o verdadeiro desafio da vida não é impedir que algo acabe, mas aprender a lidar com o fim e crescer com ele. Assim como nas grandes narrativas, na vida real também temos nossas sagas. Às vezes somos os heróis cheios de sonhos, outras vezes estamos à deriva, perdidos, buscando algum tipo de propósito. E de tempos em tempos, algo chega ao fim. Um amor, um emprego, uma etapa. E sim, dói, mas também nos obriga a nos reinventar. Aprender a fechar ciclos é uma das lições mais difíceis e mais necessárias da existência. Porque só encerrando uma fase é que podemos abrir espaço para a próxima. A vida é feita de capítulos, e não há livro bom que se sustente sem saber quando virar a página. O fim não precisa ser apenas perda, ele pode ser transformação. Assim como Luffy nos ensinou sobre coragem, liberdade e amizade, o fim da sua jornada pode nos ensinar algo ainda mais profundo: aceitar que o tempo passa, que tudo evolui, e que há beleza em dizer adeus. Porque é nesse adeus que reside o verdadeiro valor daquilo que foi vivido. E o mais curioso, às vezes, é só quando algo termina que percebemos o quanto aquilo era importante. É nesse instante que a saudade toma forma e que a memória vira tesouro. Não é coincidência que o tesouro de One Piece tenha esse nome. Talvez o One Piece de cada um seja, no fim das contas, tudo aquilo que a jornada nos ensinou. E quando One Piece chegar ao seu último capítulo, não estaremos apenas fechando o mangá, estaremos encerrando uma parte de nós. Isso não é uma tragédia,
é um rito de passagem. One Piece nunca foi só uma história em quadrinhos, foi uma era. Uma era de personagens que inspiraram, de arcos que emocionaram, de teorias que nos mantiveram acordados de madrugada, uma era de conexões reais, de amizades construídas entre pessoas que talvez nunca se encontrassem se não fosse por essa história. Quando ela acabar, não será apenas o encerramento de uma obra, será o encerramento de uma geração inteira de leitores, espectadores, sonhadores. E tudo bem, porque histórias não precisam durar para sempre, elas precisam significar. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, por que acha que as histórias precisam de um fim? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que o One Piece significou para você. E como você imagina que tudo isso vai terminar? Ah, eu tenho uma ideia de como One Piece poderia acabar, mas isso vou revelar em um shorts especial aqui no canal. Então já se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like para fortalecer, para a gente continuar navegando juntos, mesmo depois do fim. Até a próxima e como diria um certo chapéu de palha, o tesouro mais valioso sempre foi a jornada.